Fuja de modelo pronto e de repertório coringa e alcance mais de 900 na redação do Enem. Fica nesse vídeo e venha descobrir como. Oi, gente, eu sou Alicia Ferreira e dona do canal Redação Sem Clichê. O nome já diz muita coisa sobre o que esse vídeo vai nos falar. Por que você deve fugir de modelo pronto? Primeiro, milhões de pessoas estão usando ele e fazendo a mesma coisa. O corretor está cansado de ver isso. Ele quer ver autenticidade. Repertório coringa, no ano passado, no Enem de 2023, antes da prova, foi uma problemática. E vocês ficavam desesperados, porque vocês estavam fixos nisso. E é por isso que eu digo, descubra quais são suas habilidades, as suas estratégias, como você consegue fazer o seu próprio plano de texto. Vai ser singular e ninguém vai fazer igual. Não significa que você vai memorizá-lo, mas que você vai saber quais são suas habilidades para chegar lá na hora e conseguir aplicá-las muito bem. Uma outra questão é que apenas 6% ou um pouco mais conseguem alcançar mais de 900 e pouquíssimos nota máxima. O que isso quer dizer? Significa que as pessoas não estão escrevendo com autenticidade, está fazendo o que todo mundo já faz. E é por isso que você não deve arriscar o seu sonho. Sei que você não queira realizá-lo de verdade, mas se você tem um sonho, não arrisque ele se fixando em um repertório coringa. E por isso hoje a gente vai aprender o que o Enem cobra da gente, como evitar erros, para que assim você consiga alcançar nota máxima, aquele notão que você tanto sonha. E por isso, o princípio básico é entender as 5 competências do Enem. E na próxima aula, não perde esse dia, o plano de texto. Vamos lá. A redação do Enem é dividida em 5 competências. A competência 1 é responsável por identificar se você domina a língua padrão da língua portuguesa. Ou seja, você domina a norma padrão, a escrita formal. Ele vai identificar questões como gramática, ortografia, separação silábica. Você está fazendo uso da crase de maneira correta? É isso que essa competência identifica. Ou seja, nada de utilizar marcas da oralidade durante a redação. A forma com que você conversa com seu amigo não é a forma que você vai conversar com seu advogado. A redação é a mesma coisa. Ou seja, evitar gírias, evitar palavras muito informais. E para isso você precisa estar dentro da norma padrão da língua portuguesa. A competência 2 é a que vai perceber se você compreendeu o tema, se você não fugiu dele. O que é fugir do tema? Você não falar sobre nada dele. Por exemplo, se o tema é desafios para combater a intolerância religiosa no Brasil, e aí você me vem falar sobre cachorros, espécies de aves, você fugiu do tema. Ou seja, você precisa mostrar para ele que você entendeu sobre o tema. Você mostra como, identificando o que é que o tema quer de você. Se o tema é desafios, você vai falar quais são esses desafios, quais são esses obstáculos. Se o tema é sobre caminhos para combater tal coisa, quais são as formas? Você vai trazer isso. Se o tema é intolerância religiosa, você vai falar sobre intolerância religiosa. Nós teremos uma aula que nós vamos diferenciar o que é fuga de tema de tangenciamento do tema. Spoiler para vocês. Tangenciamento é falar do texto, né, desse tema, de maneira muito superficial ou incompleta. Ou seja, o tema é intolerância religiosa, mas tem que trazer os desafios e você não traz os desafios, você só traz intolerância religiosa. Entende? Isso é tangenciar o tema. Já a competência 3, nós vamos abordar na nossa próxima aula, então você não pode perder. A competência que fala sobre o planejamento de texto. Gente, o texto não é só juntar ideias aleatórias e jogar lá de qualquer maneira. Qualquer texto que você vai escrever na sua vida, seja na faculdade, um artigo, uma resenha, seja o que for, sobretudo a redação do Enem, é você criar um plano de texto. A competência 3 vai identificar, vai analisar se você organizou, se você selecionou as melhores ideias, se você conseguiu ajustar, conectar
o seu ponto de vista, ao seu argumento, ao tema. Então, a competência 3 vai avaliar se você selecionou as suas ideias da melhor forma possível, de forma que elas façam sentido entre si. E isso já complementa a competência 4, a competência responsável, visão e coerência no texto. Ou seja, os parágrafos estão conectados entre si, as frases devem fazer sentido umas com as outras. O texto, ele precisa ser linkado. O que está na introdução precisa ser desenvolvida no D1, no D2 e na minha conclusão. Eu não posso falar uma coisa na introdução e no D1 uma coisa diferente e o D2 não está conectado com a conclusão. O texto precisa fazer sentido. E é por isso que você precisa fazer a competência 3 de maneira bem feita. Ou seja, você garante essa coerência, essa coesão nesse texto, fazendo uso de conectivos, por exemplo. Conectivos que fazem sentido também. Não vá colocar uma conjunção adversativa onde deveria ser uma conjunção afirmativa. Tome cuidado com isso. Já a competência 5 é uma das melhores, é uma das mais leves, para você conseguir alcançar os 200 pontos. Que é a competência que vai avaliar se você fez a proposta de intervenção. O tema do Enem é uma problemática e você precisa solucioná-la. Você precisa superar esses desafios. E você traz esses desafios abordando os 5 elementos. Ou seja, na competência 5, traga os 5 elementos. Ah, Alice, eu não faço ideia de quais sejam eles. É o agente, a ação, o meio, o detalhamento e o efeito. E de acha é a gente. A gente é quem é que vai solucionar esse problema. Se a sociedade, se o governo federal, se a mídia, se o Ministério da Educação, pronto, é quem vai resolver esse problema. Vai fazer o quê? Vai ser a minha ação. O Ministério da Educação vai implementar, vai fomentar, vai criar, vai aplicar, revisar. São verbos de ação. Cuidado com ações utópicas. Não é simplesmente, aí ele vai acabar com o analfabetismo no Brasil. Calma lá, não são coisas irreais, são coisas que sejam possíveis a serem feitas. E por meio de que ele vai implementar tal programa, que ele vai fomentar tal lei? De que forma? Por meu meio. O detalhamento, você pode detalhar o agente, a ação, o meio ou o efeito. Detalhar é basicamente você dizer o porquê. Por que tem que ser esse agente? Digamos, se eu escolho a mídia para solucionar esse problema, eu posso detalhar esse meu agente mídia. E vou dizer assim: portanto, cabe às mídias sociais, já que é o veículo de informação que alcança um grande público. Eu já fiz o meu detalhamento, já garanti um elemento. Então, isso é detalhar. Você pode detalhar qualquer um desses pontos. Só saiu a agente. E, por fim, o efeito. Esse efeito que essas ações vão provocar. Que mudanças são essas? É a minha finalidade. Finalidade do Ministério fazer isso tudo. Sacou? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, de compartilhar com seus amigos. Aí você vai pensar assim, eu não vou compartilhar com meus amigos não, porque né, eu preciso garantir a minha vaga. Mas não se esqueça, você só precisa de uma delas. Curte já esse vídeo e fica para o próximo. Tchauzinho!